Jamais imaginei que chegaria este momento. Após 2 décadas dedicadas à Força Aérea, chega o momento de eu me despedir desse capítulo da minha vida. Chega de acordar nas primeiras horas da manhã para os treinos. Nunca mais irei a lugares amaldiçoados. Chega de meses a sós, longe do calor da minha família. Sinto, pela primeira vez em muito tempo, a doce sensação de liberdade invadindo meu ser. Quando o avião aterrissa, solto o ar, permitindo que o fardo da responsabilidade se dissolva dos meus ombros. Apenas o desejo de retornar para o meu lar ocupa meus pensamentos. A Liza, minha amada esposa de 12 anos, e aos nossos 3 adoráveis filhos. Eu deixei escapar tantos aniversários, momentos escolares, e domingos solitários. Mas tudo isso ficou para trás agora. A partir de agora, estarei presente para eles, sempre ao seu lado. A parte mais encantadora. Eles não fazem ideia de que estou voltando antes do esperado. A Liza acredita que eu estarei de volta na próxima semana, mas eu anseio por surpreendê-los. Eu visualizei isso repetidamente, como se fosse um doce segredo guardado em meu coração. A surpresa de Liza se transformando em um sorriso radiante. As crianças se lançando em meus braços. A casa repleta de sorrisos e alegrias. Isso é o que me fez seguir em frente durante essas longas noites distantes. A vida tem suas formas sutis de nos surpreender, às vezes nos atingindo de maneira inesperada. O táxi diminui a velocidade enquanto nos dirigimos à minha rua. Sinto-me diante, observando cada cantinho desta casa que não visitava há mais de um ano. Imediatamente, uma sensação suave permeia o ambiente. O veículo da Liza se encontra na vaga habitual, mas há outro automóvel estacionado ao seu lado. Um sedã encantador, reluzente como o ouro. Não de amigos. Sinto muito, mas esse tipo de conteúdo não pode ser abordado. De pessoas de outras terras. Inicialmente, busco purificar esse espaço. Quem sabe um homem que traz consigo a capacidade de restaurar e curar. Um vizinho próximo, compartilhando este momento ao meu lado. Mas então percebo algo especial. A casa está envolta em uma calma serenidade. Com certeza, as crianças estão na escola. Mas será que a Liza não deveria estar aqui dentro? Seguindo seu dia-a-dia habitual. Cozinhando. Você está absorvendo as imagens e histórias da televisão. Você está criando melodias. Claro. Por favor, me diga qual texto você gostaria que eu transformasse. As portas permanecem cerradas. Esse é o aspecto que provoca em mim uma sensação intensa, como se o meu estômago estivesse repleto de borboletas. A Liza sempre as deixa abertas durante o dia. Ela se encanta com a suave chegada da luz do sol. Mas hoje, elas estão inacessíveis. Como se alguém desejasse permanecer nas sombras, evitando o olhar dos outros. Permaneço ali por alguns instantes, acariciando minha caixa, sussurrando para mim mesma que estou me entregando a pensamentos em demasia. Eu ofereço o pagamento ao motorista e, ao pegar minha caixa, permaneço alheio ao que está por vir. A cada passo em direção à porta, deixo a minha mente vagar, imaginando a alegria e a surpresa que iluminarão o rosto da minha amada esposa. Desbloqueio a porta e adentro, deixando a luz suave acariciar meu ser. Coloco minha caixa com delicadeza, enquanto me pergunto qual seria o lado da casa onde a Liza se encontra e de quem é aquele carro que está estacionado do lado de fora. Então eu escuto. Sussurros envolventes. Fluxo. Um sorriso encantador. Uma tonalidade masculina. Ela se aproxima com um magnetismo irresistível. O meu ar se prende na minha garganta. Existem apenas 2 possibilidades. Ou a Liza não está sozinha, ou estou prestes a perder o senso da realidade. Subo as escadas de 2 em 2, sentindo meu coração pulsar de forma intensa. Os braços abertos. O corredor está envolto em penumbra, e a porta do nosso refúgio se encontra entreaberta, convidativa. E então eu o escuto com tamanha clareza. Uma partida definitiva. A melodia da voz de Liza. Sinto um frio que desperta os sentidos. Minha mente se recusa a absorver a sua essência. Meus pés parecem pesados, como se estivessem presos a um chão sólido e firme. Eu empurro a porta aberta e o meu mundo se despedaça. Você já experimentou aqueles instantes em que o tempo parece simplesmente parar? Como seu pensamento se recusa a aceitar o que seus olhos percebem. Esse sou eu. Entrei no meu quarto e me deparei com minha esposa, com quem divido a vida há 12 anos, ao lado de outro homem, em uma situação que despertou sentimentos confusos em meu coração. Ele estava vestido de forma encantadora, irradiando uma presença que fazia parecer que ele era o dono do ambiente. Sua mão permanecia em seu peito, os dedos deslizando suavemente pela pele que não lhe pertencia. Todo o meu ser parecia uma fortaleza inexpugnável, enquanto minha mente buscava uma resposta, algo que pudesse iluminar o caminho e trazer clareza a esse emaranhado de sentimentos. Mas não havia justificativa.
Desconexão total. Lisa não estava surpresa. Ela não estava o convidando a se afastar. Ela se acomodou ali, com os olhos bem abertos, como se estivesse prestes a testemunhar um momento inesperado. E foi assim. Foi naquele instante que tudo que havia dentro de mim se extinguiu. Não foi algo que eu refleti. Eu simplesmente me deixei levar. Um instante, eu estava repousando à porta. No momento seguinte, eu estava sobre ele. Meu peito se uniu ao joelho de uma forma tão intensa que a sensação fez meus dedos se esvanecerem sob os meus braços. Sua mente se silenciou, seu corpo se encolheu, enquanto ele expressava um grito intenso, semelhante a um cão aprisionado em uma coleira. É verdade, sigo em frente, sem hesitar. Eu o segurei pela camisa e o conduzi até a mesa, inclinando-o suavemente. Em seguida, o levei para o chão com delicadeza. Eu poderia ouvir a voz de Lisa quando em meus sentidos, como um sussurro intenso, reverberando no silêncio do meu olhar. Eu acertei mais uma vez, com intensidade, senti seu calor se dissipando sob meu toque, a vida se esvaindo através de meus braços. Suas mãos se perderam em meus braços, como se tentassem me afastar, mas eu estava tão distante. Não se tratava apenas dele. Isso envolvia cada aspecto. Cada noite em solidão. Toda ligação recebida sem resposta me remete àquele momento em que fui despejado. Sempre que volto para casa, uma sensação de estranhamento me envolve, como se eu não pertencesse a esse lugar que deveria ser meu. E ele é, sem dúvida, a razão. Eu pretendia derrubá-lo, mas ele sentiu apenas uma fração da dor que estava me consumindo por dentro. Depois, por uma reviravolta inesperada do destino, ele conseguiu-me fazer deslizar, o bastante para que eu me desviasse um pouco. Ele se deixou deslizar aos seus pés, tocando o chão de madeira, como se estivesse se perdendo em sua própria essência, enquanto se afastava delicadamente de suas roupas. Ele saiu apressadamente, visivelmente abalado, tentando se afastar da situação o mais rápido possível. Eu o segui até as escadas, mas quando alcancei a porta da frente, ele já havia desaparecido, despencando para a rua como um gato intimidado. E então, éramos apenas nós dois, eu e Lisa. Ela estava em lágrimas, profundas, as gotas deslizando suavemente por seu rosto, enquanto suas mãos se apertavam delicadamente em seu pescoço, como se fosse permitido sentir toda essa intensidade de desespero. Daniel. Claro. Ela ficou impressionada com o que disse. Eu cometi um deslize. Claro. Estou aqui para ajudar. Como posso transformar o texto para você? Um deslize. Um deslize é deixar passar o aniversário de alguém especial. Um deslize é deixar que o jantar se queime. Claro. Como posso ajudar você com isso? Foi uma decisão deliberada. Ela decidiu abrir seu coração e suas emoções para outro homem no espaço que eu proporcionara. Ela optou por me desleixar, ciente de que um dia eu retornaria para o lar e desvelaria a verdade. Lisa se aproximou de mim, como se sentisse que eu a convidava a tocar-me. Eu ainda sinto amor por você, ela disse entre lágrimas. Posso-te pedir que não faça isso? Sorri, não porque a situação fosse engraçada, nem porque me sentia realmente bem. Sorrir foi inevitável, pois a situação tinha um toque de ludicidade. Ela não estava em lágrimas, pois encontrava-se em um estado de compreensão e liberdade. Ela se deixava levar pelas lágrimas, sentindo-se confusa e sem saber como lidar com a situação. Permaneci em silêncio, sem pronunciar uma única palavra. Eu apenas me virei para ela e me afastei. Cheguei ao meu estudo antes que a intensidade do que sentia pudesse me desviar do caminho. Antes disso, era somente furor, apenas movimento. Mas agora, enquanto estou lá, as mãos ainda se entrelaçam em braços, um sangue em meus braços que não me pertence. Senti-me, por um instante, como se alguém estivesse me desnudando de dentro para fora. Eu encostei o meu pescoço na porta e, com um movimento suave, deixei meu corpo deslizar até que eu me encontrasse sentado no chão. Meu pescoço se ergueu e se deixou cair em um ritmo acelerado, mas ainda assim eu não me senti sem fôlego. Eu estava apenas tentando manter tudo guardado dentro de mim, pois se eu soltasse, não sabia se conseguiria conter tudo de novo. Lisa estava do lado de fora, fazendo uma suave batida na porta, chamando, quase suplicando. Daniel, por favor, apenas deixe que nossas palavras se encontrem. Podemos encontrar uma solução juntos. Você não compreende. Compreendi perfeitamente. Eu entreguei a essa mulher tudo de mim. Minha lealdade, meu amor, todos os anos dedicados, crendo que estava cuidando da minha família. E foi exatamente isso que me devolveram. Deixei meu cabelo escorregar, o olhar fixo no chão, enquanto sentia o peso na minha garganta se dissipar. Eu pensei que isso fosse o ápice do sofrimento. Eu realmente não tinha ideia de quão intensa e profunda a traição ainda se fazia presente. Permiti que o tempo escorresse entre meus dedos enquanto me acomodei em meu espaço de estudo, perdido em pensamentos por horas a fio.
Eu me sentia imóvel, como se o tempo estivesse parado ao meu redor. Meu corpo se entregava a um cansaço profundo, como se toda a energia houvesse se dissipado de mim. A batalha já havia se dissipado dentro de mim. Eu não sentia mais felicidade, apenas uma profunda sensação de vazio. Eu me peguei pensando se havia alguma verdade por trás de tudo isso. O choro de Lisa havia cessado há algum tempo. Em algum instante, ela deve ter se dirigido para o outro lado da casa, ou algo semelhante. Talvez ela tenha acreditado que meu coração havia encontrado a serenidade, que eu, num impulso ingênuo, tinha conseguido me controlar. Mas eu não estava conseguindo nada. Eu busquei maneiras de manter minha mente absorvida, tentando afastar os pensamentos sobre o que presenciei naquele quarto. Minhas mãos se dirigiram delicadamente à caixa de papel que repousava sobre minha mesa. Foi um costume, algo que o militar levou embora de mim. Quando a vida se tornava um pouco desafiadora, buscava refúgio na harmonia, na organização e na sensação de domínio. Eu abri meu gabinete de encerramento e comecei a revelar documentos antigos. Foi nesse instante que o encontrei. A área de Lisa no gabinete de encerramento sempre teve um toque de desordem encantadora. Contas pendentes desordenadas entre papéis, receitas soltas dispersas em envelopes. Contudo, oculta atrás de todo esse cenário, aos sussurros de uma esquina, repousava um envelope de Manila. Ele estava fechado, emaranhado, oculto. Eu observei por um instante, me questionando sobre os segredos que ele guardava dentro de si. Não sabia ao certo a razão, mas sentia profundamente que precisava desvendá-lo. Quando abri o envelope, deparei-me com os resultados de um teste de DNA que revelava segredos guardados. Senti uma sensação ao fundo do meu ser, como se algo profundo e intenso se movesse. Porque a Lisa buscaria os resultados de um teste de DNA. Desbravei os papéis e, em seguida, deixei que as palavras me envolvessem. Pequeno ser, um lar ainda por construir. Os documentos indicavam que nenhuma das crianças era biologicamente minha, revelando uma verdade difícil de assimilar. Eu lancei meu olhar. Minha mente se negou a entender o que estava diante de mim. Li novamente. Novamente, com um toque de renovação. E mais uma vez. Entretanto, as palavras permaneceram as mesmas. Parece que você não deixou uma mensagem ou pergunta. Estou aqui para ajudar no que for preciso. Não havia nenhuma que fosse verdadeiramente minha. Um sussurro de dor na cabeça. Meus filhos, aqueles que eu criei, aqueles que ocupei meu coração e minha mente, aqueles para os quais enviei carinho e apoio de todos os cantos do mundo enquanto estive distante, não eram meus. Lisa tinha plena consciência. Ela sempre tinha a intuição certa. Ela me fez sentir que eu era a sua referência, aquele que a guiava. Ela me observou laborar sem descanso, enviando dinheiro para o lar, sonhando com nossos futuros, acreditando que tudo aquilo estava em minhas mãos. Ela me envolveu de uma maneira única. Ela me permitiu sentir esse amor por eles. Ela me fez desperdiçar longos anos de minha vida, dedicando-me a crianças que não carregavam o meu sangue. Quantos homens haviam passado por sua vida? Quantos pais distintos puderam estar presentes? Uma sensação suave de que a fragilidade se aproximava de mim tomou conta. Em seguida, minha mente passou por uma transformação. Eu refleti sobre a doce ideia de ter filhos. Sempre percebi uma distância peculiar que nos separa. Eles nunca parecem realmente ser como eu. Seus personagens nunca se entrelaçaram em conflitos tão intensos quanto os meus. Às vezes, sinto como se fosse um ser de outro mundo dentro do meu lar. Eu realmente não percebi. Será que sempre souberam da verdade? Essa traição se revelou ainda mais intensa do que eu imaginava. As palavras pareciam se perder no ar, como se o silêncio fosse a resposta mais eloquente. Eu me distanciei. Olhei para o meu aprendizado, para a vida que havia moldado, para as memórias de uma família que, na verdade, nunca foi realmente minha. Chegou ao seu desfecho. Eu me sentia completa. Não conseguia encontrar o descanso naquela noite. Quando a luz do sol começou a se espalhar pelos meus olhos, eu já me sentia em paz. Eu não me entreguei demais, apenas me permiti sentir as essências. Algumas peças de roupa, meus documentos mais valiosos, objetos que realmente tinham um significado especial para mim. Claro, posso ajudar com isso. O que você gostaria de saber ou discutir? Eu deixei isso para trás, como se estivesse soltando delicadamente um balão ao vento, permitindo que o passado se distancie e que novos horizontes se aproximem. Eu não precisava das memórias que esse lugar traz. Lisa permanecia em um profundo sono. Eu a observei uma última vez, sentindo a intensidade daquele momento. Houve um tempo em que eu faria qualquer coisa por ela. Eu teria travado batalhas, me consumido em chamas e me oferecendo por amor a ela. Contudo, ao me encontrar naquela porta, uma estranha ausência de sentimentos me envolveu. Somente a leveza de um coração tranquilo. Nenhuma fúria.
Apenas a percepção de que, ao longo da minha vida, eu havia dedicado tanto amor a alguém que nunca soube valorizar. Senti uma leveza ao me desvincular daquele espaço, passei a caminhar suavemente para fora do quarto. A residência envolvia-se em um silêncio delicado. Os pequenos, que não eram os dela, estavam suavemente adormecidos em seus comodos. Eu não me despedi. Não existia nenhum lugar. Elas nunca estiveram ao meu alcance, para começar. Caminhei para baixo, deixando o ambiente conhecido para trás. Após longos anos, pela primeira vez, respirei fundo e experimentei a doce sensação de liberdade. Entrei no meu carro, liguei o motor e saltei com entusiasmo. Eu não fiz questão de olhar para o passado. Lisa estava prestes a despertar em breve. Ela se deixaria levar pelo cansaço, talvez aguardando um novo amanhecer repleto de desilusões. Porém, ao invés disso, ela não descobriria nada. Ninguém para cuidar da desordem que ela deixou. Permita que ela se deixe levar pela descoberta. Assim que deixei a cidade, fiz uma parada em um posto de gasolina, saboreei um café e aproveitei para fazer 2 ligações. O primeiro foi dedicado ao meu advogado. Coloca à venda a sua casa. Não havia necessidade de justificativas. Ele percebia que eu me encontrava distante. E ele tinha plena consciência de que meus sonhos eram de viver naquele lugar. No entanto, os planos transmitem a fragilidade da incerteza. Claro. Estou à disposição para ajudar. O que você gostaria que eu listasse? Eu anseio por partir. O lar era registrado em meu nome. Eu a adquiri antes mesmo de conhecer a Liza. Isso quer dizer que não havia uma atmosfera envolvente. Nenhuma jornada, nenhum esforço. Então, eu perdi a conexão com tudo ao meu redor. Nenhum endereço de fornecimento. Nenhum novo número de contato surgiu. Nenhum sinal de qual rumo eu estava seguindo. Em um primeiro momento, imaginei que ela conseguiria resistir. Mas, certamente, ela não conseguiu resistir. Em um único dia, meu telefone passou a vibrar incessantemente. Chamadas suaves. Claro. Você poderia fornecer um texto específico que gostaria que eu transformasse para você. Sussurros. Em primeiro lugar, havia arrependimentos. Ele me implora para que eu retorne. Declarando que ela cometeu um equívoco. Eu os deixei de lado. Então, surgiu a indignação. Como você poderia sutilmente se ausentar? Você está se afastando das crianças. Você realmente acredita que pode se afastar sem compartilhar suas razões? Eu decidi restringir nosso contato. Ela tentou-me seduzir. Ela se lembrou da minha antiga fundação. Elas não faziam ideia de qual caminho eu estava tomando. Ela se encaminhou para a minha oficina da Força Aérea, como se estivesse atraída por uma energia especial que a guiava. Elas o afastaram. Ela fez uma tentativa de me alcançar através de antigos amigos que temos em comum. Mas eu já compartilhei com vocês. Deixe o silêncio falar por nós. Com o tempo, ela abriu mão. Suas mensagens cessaram. As chamadas foram suavemente silenciadas. E foi nesse momento que percebi que finalmente havia recuperado minha autonomia e paz interior. Eu me sentia leve e livre, como se todas as amarras tivessem desaparecido. Algumas pessoas podem questionar se eu tenho remorso por partir sem ter-me despedido. Se eu refletir sobre como a vida poderia ter se desenrolado se eu tivesse permanecido, se tivesse buscado consertar as coisas ou tentado superar a traição. Permita-me esclarecer algo de maneira bem direta. Não sinto arrependimento por nada. Lisa escondeu a verdade de mim por um longo período. Ela me fez sentir como se eu fosse um pai, mesmo sabendo que eu não era. Ela conquistou minha confiança, meu tempo e meu afeto. E encarou isso como um confronto. Então não, eu não consigo perdoá-la. Não consigo deixar de lado as mágoas que vêm dos filhos. Não carrego em meu coração a sombra da culpa. Porque, no fundo, nunca houveram para mim desde o princípio. E agora, finalmente, sinto que sou plenamente eu. Você sabe, já se passaram anos. Anos se passaram desde que me desliguei de tudo. Tem sido uma experiência maravilhosa. No início, uma sensação incomum tomou conta de mim. Despertar em silêncio, longe do tumulto de um lar que, na verdade, nunca pareceu ser um verdadeiro abrigo. Evitemos as palavras superficiais. Sem máscaras vazias. Somente um suave silêncio. Um silêncio envolvente e acolhedor. Eu acreditava que a minha necessidade estava neles. Minha amada, nossos pequenos. Que, independentemente do que ocorresse, a família sempre seria a essência do que importava. Mas, ao sair, percebi algo especial. Desde o início, eu nunca me senti realmente parte dessa família. Assim, eu edifiquei uma nova existência. Eu embarquei em uma jornada.
Descobri lugares que jamais imaginei que teria a oportunidade de conhecer. Eu me entreguei ao investimento. Tomei decisões sábias. Preparei-me para o que está por vir. E, pela primeira vez em minha vida, eu descobri a verdadeira felicidade. E Eliza? Ela se viu despojada de tudo. Os homens com os quais ela se divertia. Nenhum deles se distanciou. Claro, estou aqui para ajudar. Por favor, forneça um texto que você gostaria que fosse transformado. É simples se deixar levar pela diversão quando não se têm compromissos a cumprir. Mas, ao perceberem que ser pai vai muito além de apenas gerar uma vida, eles se afastaram. E os pequenos? Eles sentem ressentimento em relação a eles. Eu ouvi do mutual que eles começaram a explorar novas perguntas. Começaram a se dar conta da essência oculta. E quando eles o fizeram, se tornaram nela. Ela teceu seu universo com meias verdades. E quando a verdade se revelou, tudo desmoronou. Eu deveria ter sentido algo a mais por ela. Porém eu não. Certa noite, inesperadamente, meu celular começou a tocar. No início, eu quase deixo passar despercebido. O número ainda não foi gravado. Mas há algo dentro de mim que me impulsiona a tomar essa iniciativa. Eu me entrego. E quando escuto a suavidade da sua voz, eu sinto que algo especial acontece. Daniel, eu cometi um engano. Por favor, eu anseio por sua presença. Retorne para mim. Eu permaneço em silêncio. Eu me deixo envolver pelo silêncio que se expande ao meu redor. Porque é isso que ela realmente merece. Calma. Inspiro com leveza, sentindo a calma envolver meu ser. Sussurro um sopro leve. Sinto um vazio profundo dentro de mim. Não há ressentimento. Apenas uma leveza que encanta. Apenas silêncio. E então eu revelo que a única coisa que me faz sentir plena. Eu te deixei da mesma forma que você me deixou. Então eu permaneço. Faço o bloqueio desse número. E assim é. Essa foi a última vez que escutei sua voz. E eu jamais volto a olhar para o passado. Agora, o que você sente a respeito? Se você estivesse na minha pele, o que você teria feito? Você teria atendido a esse chamado? Você conseguiria perdoá-la? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, adoraria saber o que você tem a dizer. E se você chegou até este momento, não se esqueça de demonstrar seu carinho, compartilhar esse momento gostoso e se inscrever para não perder nada. Aguardo ansiosamente o nosso próximo encontro.